Ministro, porque ele criou um canal de denúncia, né? Quando ele divulgou essa fala de que quem se sentisse acuado, de alguma forma, poderia denunciar se professores estariam, de repente, forçando a participação numa manifestação. E a gente vê por aí o tratamento diferenciado que é dado para as manifestações, porque em domingo nenhum canal foi criado, não existia nenhuma denúncia. Então, como vocês analisam essa diferença do tratamento? Porque, inclusive, depois de domingo, Bolsonaro chegou a dizer a gente precisa ouvir as vozes das ruas, né? Bom, hoje não disse nada em relação a ouvir essas vozes das ruas que estiveram presentes, dessas pessoas que estiveram presentes ontem. Como vocês analisam isso? Vou começar com o Silvio? Tudo bem. É com temor, né, que a gente escuta isso, mas também com certeza de que a gente está indo pelo caminho certo, né, porque a gente já sabe, já está mais do que provado, já passou diversas vezes a questão da escola sem partido, esses canais foram discutidos já judicialmente e a posição da justiça é a favor da liberdade de expressão, da liberdade de cátedra do professor, né? E, enfim, agora é a escola sem partido dentro de um partido do governo, né? Que está acontecendo. É um absurdo institucional, praticamente. Eu ainda adiantaria, né? Saiu ontem também um decreto pelo governo Bolsonaro, né? Que praticamente impede a existência de sites próprios das universidades, que agora vão ser controlados pelo MEC. Então, tem esses pequenos detalhes que estão acontecendo de inviabilização da comunicação das instituições de educação com a população em geral, né, que acabam impedindo, e a partir disso você pode criar essas fantasias de que a universidade faz balbúrdia, de que nós não temos pesquisas. Então, quando eu vejo o que o Iago acabou de comentar, né, de que a gente tem que ir mesmo para apresentar nossas pesquisas nas ruas, falar mesmo nas salas de aula, porque as coisas, a política, quem fala de racismo, quem fala de xenofobia, não é necessariamente o professor, mas é o próprio aluno que tem questões sobre isso que aparece na sala de aula. Claro. E o professor tem que dar conta dessas discussões, e os nossos professores são preparados para ter essa discussão. Né? A gente tem, pelo menos nas nossas licenciaturas, a gente forma os nossos professores para que eles possam ter essa liberdade de discutir com seus alunos e a partir disso, criar cidadãos. Sim. Esse é o objetivo. Inclusive, você falou sobre a Escola Sem Partido, eu ouvi algo sobre essa criação desse canal de denúncia ser um primeiro passo concreto para a efetivação do Escola Sem Partido, de fato, porque é concreto isso. Agora, que é muito perigoso. E se isso é legal ou não, aí vamos ter uma longa disputa, porque realmente a gente tem um movimento que criou agora um manifesto, um documento contra o movimento da Escola Sem Partido, né, por uma escola democrática, com manuais, inclusive sugerindo isso. Está lá pela ação educativa, vocês podem encontrar essas informações, que são realmente mecanismos jurídicos de defesa do professor. Agora, isso é um absurdo, porque a qualidade de aula vai ficar extremamente prejudicada, porque os professores vão ficar acuados para falar sobre esses assuntos, e isso mostra cada vez mais a falsidade que é a ideia de escola sem partido, de neutralidade, porque, na verdade, ela acaba tendo endereço agora, né? Literalmente, lá no governo, no MEC, e com perseguições, como você bem disse, né? Bem declaradas, né? Porque apareceu agora na manifestação contra a educação. Por que não apareceu domingo com professores que também apoiam outras ideias, outros ideais? A escola, por enquanto, ela é democrática, né? Então, ela abre esse espaço de diálogo e é por isso que a gente luta, inclusive pela diferença, ser tolerante com os diferentes. Sim. Agora, Lino, qual o impacto dessa manifestação de ontem? Olha, eu acho que é muito positivo, assim, mostra, tinha um temor e até uma torcida do governo para que não desse certo, né? E tinha um temor até das forças populares da dificuldade de ter uma nova manifestação de peso. Eu acredito que teve peso sim, né? Que foi os governistas, bolsonaristas que estavam falando, quem trabalha não vai, ou eu vou trabalhar. Isso é uma bobagem, os atos aconteceram a partir do final da tarde, era só o trabalhador que estava na rua, estudantes, enfim, as pessoas têm horários flexíveis. Esse tipo de argumentação não cola, né? Então, acho que... e indo para a sua pergunta, né, que você falou, o governo fala em ouvir
as vozes das ruas quando há manifestação como a de domingo, e essa eles tentam desqualificar. Né, assim, forças mais conservadoras e ligadas ao Bolsonaro também têm esse vício, essa estratégia de querer ser o monopólio do Brasil, digamos assim, que é uma coisa que a mídia convencional muitas vezes endossa, né? Tipo assim, o Brasil estava nas ruas domingo e quinta-feira ontem não, era esses outros, né? Eles são Brasil, os outros são os outros, né? Então isso é até um desrespeito com os estudantes, desrespeito com os educadores, com os professores, com os trabalhadores todos em geral, porque não existe isso, assim, é um governo que segue em campanha aprofundando essas divisões e querendo dizer que uma parcela da população é o Brasil e a outra não é. A outra é o quê, então, enfim. Claro. Né? Assim, né? Assim, eram trabalhadores na rua lutando pelo direito de educação, e estudantes, e professores e tudo mais. Né? Assim, mesmo essa divisão, ela é difícil de ser feita. Sim. Muitos estudantes trabalham também, os professores são trabalhadores, enfim. Os trabalhadores ou estudaram, ou querem estudar, ou têm filho estudando. Então, eram pessoas em defesa da educação na rua ontem e com algumas outras pautas contra o desmonte que o governo está promovendo. De qualquer forma, muito diferente da manifestação de domingo, que teve como pauta, e isso foi comprado pela grande imprensa, o apoio às reformas, né? E daí, nesse sentido, vou jogar para o André, porque a resposta que veio por parte do governo, logo depois das manifestações de domingo, foi a criação desse acordão, do chamado Pacto entre os Poderes. E logo depois que esse pacto foi anunciado, veio à tona rolaram algumas briguinhas em relação ao que foi dito na mídia. Por exemplo, Maia diz que foi um encontro, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que foi um encontro meramente protocolar. Isso depois de ter sido anunciado que foi um pacto entre os poderes. Não era, foi protocolar. Marco Aurélio Mello, do STF, disse que Dias Toffoli não tem a autoridade para discutir pautas com o governo. Então, assim, a gente vê que não é bem por aí, que esse pacto não está tão encaixadinho. Como você enxergou esse acordão? Eu acho que esse governo, ele tenta trabalhar com comunicação. E nem sempre é efetivo. E nem sempre aquilo que eles falam é de verdade. Por exemplo, esse pacto... a gente tem a separação dos poderes, e a separação dos poderes dizem que cada um age com a sua consciência, e considerando, por exemplo, o legislativo, você tem 500 e tantos deputados, 80 e tantos senadores, nenhum nem outro tem o poder de dizer que dá para fazer um pacto para resolver o problema do Brasil inteiro. Agora, o que me espanta é um ministro presidente do STF, que é o único deles que não poderia de jeito nenhum fazer política. Sim. Então, a gente vê um ministro do Supremo tomando uma posição, falando em nome de 11 ministros, falando em nome de todo um judiciário, que vai consentir com as reformas ou aquilo que o governo disser. Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante quando você vê 3 poderes alinhados. Mas o que me deixa um pouco mais seguro é que outros ministros já falaram, Toffoli, você não tem esse poder. A mídia, em alguns outros lugares, como aqui, por exemplo, a gente está falando, você não tem esse poder. Então, não adianta tentar barganhar com algo que não existe. Esse é o modelo de comunicação do Bolsonaro. Ele vai fazendo os problemas, enrolando tudo e tentando fazer assim, esse cara tá comigo, aquele tá comigo, mas no final das contas, ele não tem capital político nenhum. Ele só vai enrolando as situações. Agora, é preocupante o Toffoli fazer isso e a gente tem que ficar ligado. Eu acho que sim, os ministros devem investir contra o Toffoli sobre isso. Me preocupa mais ainda ver que após essa reunião e outra reunião, por exemplo, com Osmar Terra, ou outro ministro, ele tirou de pauta, para final, que seria para a semana que vem, a pauta da descriminalização das drogas, que estava voltando para se discutir a maconha. Sim. Então, isso já mostra que, na verdade, esse pacto ele vai se regular pela possibilidade dele colocar em pauta ou não algumas matérias. Com certeza. Como, por exemplo, tirou de pauta um julgamento que estava ocorrendo há um bom tempo sobre a criminalização da homofobia. Sim. Era para estar sendo votado de novo, tirou de pauta. A quem que ele está servindo? A quem que o Toffoli está servindo? Toffoli está servindo
ao governo de forma política. Juiz não faz isso, isso não pode acontecer. Então, nisso as pessoas têm que ficar ligadas. Sim. Outra coisa em relação ao STF, que inclusive é uma declaração de hoje de Bolsonaro sobre acho importante ter um ministro evangélico, ele disse. E a gente sabe que nos próximos anos serão abertas 2 vagas para o STF, né? É preocupante ele dizer uma coisa como essa ou é importante também que evangélicos estejam representados no STF? Sim. Eu acho que representatividade, ela é sempre boa. Sim. Agora, uma representatividade que ela é colocada de forma política pelo Bolsonaro, porque ele sabe que boa parte da população brasileira é evangélica, isso é jogada. Isso a gente não está tratando de representatividade. E quando a gente fala de ministros no STF, isso é para garantir direitos. Não olhar para uma classe específica, para uma religião específica, mas olhar por todos a partir do teu local de fala. Eu preferia que tivessem negros lá dentro. Sim. Eu preferia que tivessem trans lá dentro. Eu preferia que tivessem mais mulheres lá dentro. Isso é mais representatividade, até porque quando a gente fala de STF são 11 ministros, e tratando de um Estado laico, eu prefiro que os ministros façam exatamente o que eles fizeram agora, de votar garantindo que as religiões de matrizes africanas pudessem seguir com os rituais deles das formas que naturalmente se faz há milhares de anos. Sim. Então, isso é garantir. Isso é ser um Estado laico, mas garantindo que as pessoas tenham os seus direitos. Se tiver algum evangélico que possa garantir esses direitos dessa forma, eu sou total favorável. Sim. Mas capitalizar de uma forma como o governo vem fazendo, colocando bizarrices, seja em todos os ministérios, e agora vai levar alguém para o STF nesse negócio, eu tenho certeza que será a pior opção possível. Sim. Bom, eu vou voltar aqui, vamos para o Lino, depois eu vou com o Silvio. Lino, essa questão do pacto que foi anunciado, então, pela imprensa, você acha que é muito mais a imprensa que comprou esse pacto e justamente vendido por conta de uma urgência uma urgência de aprovação de reformas, e a grande mídia tem defendido essas reformas, o que a gente vê na mídia convencional, enfim, na grande imprensa, ou eles também saíram vendidos nessa? Primeiro, só complementando ali, eu acho que o Dallagnol e o Bretas devem ter esfregado as mãos, né? Que ambos postam coisas bastante religiosas diariamente, enfim, nada contra, naturalmente. Sim. Já estão tem isso, né? Eles estão na fila. Mas só que os dois estão em campanha aberta para entrar no STF, são candidatos, devem ter gostado dessa declaração. Bom, mas sobre essa questão da mídia, eu acho que sim, o governo Bolsonaro está numa agenda negativa muito pesada contra ele, por sua inabilidade, enfim, por uma série de fatores, né? Então ele está tentando mostrar aí sair das cordas. Agora, será difícil. Né, assim, na hora que a convocação para as manifestações de domingo original era contra o Congresso e contra o Supremo, vamos falar a verdade. Exatamente. Né, isso inclusive causou racha no próprio partido do presidente. Né, assim, tiveram parlamentares do PSL que se colocaram aqui em Kataguiri, enfim, que se colocaram contra as manifestações. E que foram taxados de comunistas. Exatamente. Então, assim, e não adiantou eles fingirem que, não, é pelas reformas, enfim. Que já se sabia que, na verdade, era quase uma manifestação, difícil usar outro termo, por um golpe mesmo, assim, né? Assim, contra o Congresso e contra o poder máximo da justiça, é difícil usar outros termos, enfim. Mas eles conseguiram reverter isso? A própria imprensa conseguiu reverter isso? A imprensa ajuda bastante, mas na hora que você vai... A gente até fiz uma análise com alguns colegas, você não consegue abrir nenhum link. Você pode assistir horas de Globo News ou de outros canais, eles não abrem nenhum link no chão durante as manifestações. Se você abrir um link ali, botar qualquer um para falar, as pautas verdadeiras vão aparecer. Né, assim, o sentimento que é passado por quem convoca e por quem fica insuflando essa massa diariamente por WhatsApp, por tudo mais, ele vai aflorar. Então precisa da mídia convencional fazer uma correção de rota, digamos. Né, assim, agora...
Acho improvável, assim, que, tudo bem, os protestos de domingo foram significativos, não foram um fracasso, não foram enormes multidões, mas tinha gente na rua. Todo aquele povo está querendo reforma da Previdência, é isso? Enfim, eu não sei o que é pior, se é querer reforma da Previdência ou fechamento do Congresso. Mas de qualquer forma, a pauta real estava clara. Sim. Agora, Silvia, você é profissional da educação, e ontem teve um vídeo nas redes sociais do ministro da Educação, bastante curioso, né? Vamos dar uma olhada nesse vídeo? Solta pra gente. Dá? Aí. Está chovendo fake news. Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Essa última fake news fresquinha para você alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, essas obras estariam sendo paralisadas pelo MEC. O André falou um pouquinho sobre essa forma do governo se comunicar. E aí, Silvio? Primeiro, peço desculpa ao público por ver esse vexame. Mas acho que a gente não tem... Eu acho que são pessoas espertas na comunicação, né? Eles não são esse tipo de ícone palhaço. Sim. A gente já viu isso em estados autoritários, inclusive, né? A gente via muito isso, Mussolini usava um pouco essa dinâmica e tal. Não estou querendo aqui dizer que ele é um Mussolini, sim, porque falta muito, inclusive, né, para isso. Mas eu diria o seguinte, é curioso ver como que o MEC está tentando adotar uma espécie de comunicação que infantiliza o seu público. Eu acho que esse é um primeiro detalhe que a gente tem que ver aqui. Sim. Né? Essa coisa meio palhaça e que tenta se comunicar com a fake news. Mas que tem uma base que acha legal. Que acha interessante, mas vejam um fato curioso. No MEC, no Twitter do MEC, eles anunciaram a prova do Enem, ontem mesmo, né? Como se fosse uma questão do Big Mac. Do McDonald's. Não sei se vocês viram essa. Essa não vi. Não? Então tem umas coisas interessantes. 2 hambúrgueres, 2 provas no final, um negócio assim. Eles fizeram uma propaganda e muita gente reclamou dessa comparação de um produto do McDonald's com a prova do Enem. De não ser levado a sério. De não ser levado a sério. Sim. Mesmo porque é uma grande preocupação da maior parte dos jovens que estavam ali na manifestação ontem, qual vai ser o destino do Enem. E o destino pós-Enem, né? Porque a universidade pública, também, enfim... Sem falar nesse, né? Assim, e sem falar no outro destino que é a Previdência. Então... Sim, mercado de trabalho, a Previdência. Sim. Há uma inquietação do futuro que a gente depois pode até voltar a falar sobre isso, mas vejam, essa comunicação meio palhaça e tal, ontem mesmo eu fiquei percebendo um pouco o quanto o Bolsonaro ficou recuado em termos de discutir as pautas da educação e deixou o Weintraub assumir esse lugar. Né? Ao invés dele falar que os professores são idiotas úteis, como disse o Bolsonaro ficou silencioso, porque isso pegou muito mal na comunicação dele com a população, inclusive incitou várias pessoas a irem contra o Bolsonaro na manifestação do dia 15, e de repente ele fica silencioso e quem começa a falar? O nosso ministro Weintraub. Essa notícia, esse vídeo não tem nada a ver com o que a gente viu em relação às manifestações. Sim. Mas tem um vídeo dele também falando sobre a questão, justamente canal de anunciando denúncia, né, que a gente comentou. O canal de denúncia. Então, vejam como que essa comunicação da ameaça, né? E de uma ameaça que parece ingênua, que é um pouco isso, esse tipo de imagem que ele quer traçar, do professor que vai lá e mostra um monte de bombom e compara a universidade a bombons, como se fosse um professor do ensino fundamental 1, né? Reparem que é um processo de comunicação que infantiliza o seu público e que eu aposto que isso não vai acontecer na cabeça de quem está ouvindo, porque existe uma reação nisso, né? Eu acho que as manifestações do dia 15
nesse sentido, foram grandes, e a de ontem também, porque as pessoas não estão mais aguentando serem tratadas como crianças, como infantilmente, né? A gente discute bastante aqui no programa que existe essas duas interpretações, né? Que parte acha que o governo e a comunicação do governo é louca e outra parte que acha que o governo e a comunicação é de profissional. As pessoas entendem muito bem aquilo que elas querem, onde elas querem chegar e por que elas estão fazendo dessa maneira. Como vocês analisam isso? É um governo de loucos ou é um governo de profissionais? Ou loucos com métodos. Loucos com métodos. Eu diria Shakespeare. Eu acho que é um pouco disso tudo aí. Por exemplo, pega Donald Trump, quando ele entra para criar o caos comunicacional e coloca várias frentes em xeque. Ele vem para colocar essa estratégia, que é uma estratégia de você tacar fogo em tudo para desestruturar, desmobilizar a população. Ele tem a capacidade natural de fazer isso por incompetência. Mas ele tem uma competência muito boa, assim como, por exemplo, Lula, de comunicação. Então, ele se utiliza da comunicação dele e da incapacidade administrativa que ele tem para fazer o caos e comunicar bem. Só que isso tem um limite. Mas é muito estratégico no ponto em que ele quer sufocar toda forma de comunicação social, toda forma de articulação social. Quando ele vem e tira conselhos de participação populares da administração, ele automaticamente estrangula a comunicação direta com o governo, tira a população da jogada. Quando ele vem desarmar sindicatos, ele tira toda a capacidade organizacional e de comunicação de trabalhadores. Sim. Quando ele entra com o site e fala assim, a comunicação tem que ser incompleta por esse site, as faculdades não podem mais comunicar, e ele começa a criar uma cultura de medo com os professores, ele estrangula a capacidade. Isso daí, a sociedade vai começar a sentir isso. Mas ele quer calar essas vozes mesmo, né? Ele quer calar. Só que isso não vem de hoje. Isso não vem de hoje. Ele vem de uma ascensão autoritária da população brasileira que, por exemplo, quer ver derrubar tudo isso aí. Quer que acabe com tudo isso aí, só que não tem noção do que é isso aí. Assim como o presidente. E aí a gente começa a provar coisas, por exemplo, como o denuncismo penal. A gente poder fazer denúncias penais, barganhar penal, começar a fazer com que as pessoas delatem umas às outras. Isso aí é uma escalada autoritária, fascista, que está sendo criada há muito tempo. Sim. E a gente chegou no Bolsonaro, mas a cama está pronta. Está pronta. A gente já tem uma instituição penal e um sentimento de punição, de vamos pegar, seja quem for, pega o professor, pega aquele petista, pega aquele lá, que daqui a pouco vai sair do verbal. Sim. Vai começar a cair para violência, grupos armados matando militantes. Porque as armas já estão nas ruas agora, né? A cama está pronta para o pior. Só antes da gente partir para o próximo, para a fala do Lino, inclusive, que ele quer falar alguma coisa, a gente achou a postagem que você colocou que você comentou do sanduíche Enem. É do Dia Mundial do Hambúrguer, daí 2 conteúdos, alface, matéria especial, cebola, picles e um pão com dicas para o exame. Aprovação no Enem. Realmente não dá nem para entender o que eles fizeram com isso, né? Olha, eu me preocupo com isso porque a risada, o xiste tem um papel social. Sim. Quando você ri de alguma coisa, automaticamente você associa positivamente aquilo. A gente vê um negócio dele, olha... Mas a gente ri de escárnio. Mas a gente ri de escárnio, mas de alguma forma você endossa. É muito ruim, mas isso é uma forma de comunicar. Sim. Que o governo sabe fazer a partir de rede social. Essa lógica. Agora, nessa lógica de comunicação, você citou o Trump, né? Se é que Bolsonaro se baseia realmente em Trump e na comunicação, lá tem um diferencial que é a questão econômica. Então, ele se comunica daquela forma como se comunica, mas a economia vai bem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem, então, um PIB diminuindo, o desemprego aumentando e dizem que a mudança, e digo no poder, vem quando a economia está mal.
Lino? Acho que é por aí, assim. Bom, primeiro que eu acho que o Trump é muitíssimo mais qualificado que o Bolsonaro. Ele era empresário de, enfim, a gente concordando ou não com ele era empresário de extremo sucesso, muito mais bem articulado, inteligente, enfim. Claro, não concordo em nem um minuto com a política dele, mas é uma pessoa com muitíssimo mais capacidade de articulação e até de fala, do que quer que seja, do que o nosso presidente. Mas na comunicação aqui, essa questão da economia que você colocou faz todo sentido, porque por mais que eles sejam muito eficientes em algumas coisas, por exemplo, em continuar alimentando essa caça aos fantasmas aí de comunistas e socialistas que ele repetiu ontem de novo ali no vídeo que a gente assistiu, que tem comunista, tem socialista, eles conseguiram anular a crença de boa parte do eleitorado na maior parte da mídia convencional, que é uma coisa que a esquerda, inclusive, tentou fazer. Os governos progressiss combateram a Globo e nunca conseguiram nada, e ele, com sucesso, conseguiu descredibilizar boa parte da mídia convencional com o seu eleitorado mais feroz. Mas eu acho que na hora que a economia começa a patinar, aí essa estratégia quase que não vale de nada, assim, né? Porque boa parte de quem votou no Bolsonaro não era o bolsonarista linha dura, digamos assim, o que vai para a rua, o que quer que o Congresso feche, que tudo se exploda. Acho que a maior parte nem eram essas pessoas, apesar desses serem os mais barulhentos. A maior parte queria mudança, queria melhoria na sua vida, no seu salário, enfim. E iludida, provavelmente, achou que, enfim, esse é o novo, então vamos votar nesse cara que é diferente, enfim. Ele mesmo já disse num vídeo também essa semana de que ele era o pior candidato. Daí ele ficou de não, era o menos ruim. Enfim, ele tenta se colocar como não político, mesmo sendo parlamentar há 30 anos. E muita gente caiu nessa, né? Enfim, natural que tenham acreditado nisso, que tenham dado esse voto pela mudança, digamos assim. Mas na hora que, primeiro, não muda, e nem entrando na questão moral, ou enfim, de corrupção, ou disso ou daquilo, mas a economia não está mudando, os empregos não estão sendo criados, o PIB, o mercado está dizendo que o PIB desse ano já era. Mas ele pode usar essa situação econômica ruim do Brasil, e ele tem usado, na verdade, para falar que por isso que precisamos de reformas. Só a reforma da Previdência vai salvar o Brasil. O que ele tem dito nas entrevistas que dá para a grande imprensa. E isso, eu não sei até que ponto realmente a população compra essa ideia. Se vem um presidente e fala uma coisa dessa. Aí eu tenho um comentário muito rápido só para fazer, assim. Eles falaram exatamente a mesma coisa para a reforma trabalhista. Sim. Exatamente a mesma coisa. Aprova a reforma trabalhista, que tudo vai mudar, a economia vai crescer, os empregos vão ser criados. Quem está nos assistindo sabe que não aconteceu isso. Então, seria prudente não cair de novo na mesma armadilha com a reforma da Previdência. Não é verdade. O Bolsonaro não acredita nisso? Ele não era a favor da reforma da Previdência. Ele votou contra lá atrás, né? Contra lá atrás. Tem um monte de vídeo dele falando contra, enfim, né? Mas aí que está a explicação do riso, né? Porque quando você não acredita naquilo que você está falando, você descola da realidade. Sim. E aí o cinismo que está operando é uma ideologia cínica, porque todo mundo sabe que a reforma da Previdência não vai funcionar. Até mesmo o nosso ministro... O nosso não, né, o deles, o ministro Guedes, afirmou, né, que ele sairia fora se fosse uma reforminha e tal. Ou seja, eles sabem muito bem a crise que eles estão aprontando. Né? Entre o riso e o medo, né? Isso. Porque aí a resposta vai ser provavelmente uma escalada, como você tem apontado, né, André, da questão do autoritarismo, né? De você ter, então, não dá certo pelas vias liberais, vamos resolver pelas vias autoritárias. Então, você acha que isso pode acontecer? A gente pode chegar nesse momento? O Congresso não aprovou a reforma. E aí, o que acontece? O André está concordando também, muito. O cenário a gente já está cantando essa bola faz tempo. Igual eu falei antes, o sistema penal já dá esse campo de delacionismos. A gente está pedindo delacionismos na escola. A sociedade já sentiu e já quer isso. Então, eu fico muito preocupado porque a gente tem militares no poder, de forma indireta. Sim. E esses militares que estão colocados aí, eles estão sendo colocados pela mídia como a ala sensata do governo. Era o Mourão, até pouco atrás, ele era assemelhado ao Bolsonaro. A partir do momento em que ele entra no poder, ele se descola da imagem porque ele sabe que ele é a opção viável
No caso das reformas, no caso da vontade do capital, do neoliberalismo, não conseguir passar aquilo que tinha para ser passado. Ou seja, o Temer pegou o seu bastão, correu, fez tudo que ele podia fazer, passou a reforma trabalhista, aí agora sobrou para o Bolsonaro um voto de confiança, que por falta de opção do capital, que fala assim, o time do Lula não dá, e aí agora ele tem que passar essa reforma. Só que a corda do pescoço está lá. Quantos processos já não tem ligados a Marielle, milícia, Queiroz e coisa esperando para ser puxado no momento que o capital não tiver satisfeito. E quando puxar, já tem quem vai entrar na fila. É o Mourão. E aí, Mourão é militarismo já numa condição social de denuncismo. E já numa condição social de que os militares acham que são as vezes deles. E a gente viu lá no passado que pode não sair de forma necessariamente institucional no começo, mas aparecem umas vans de carro preto buscando militância. Sim. Já começa a sociedade civil que vai estar armada a começar a buscar aqueles que não se concorda mais. Então, qual que é a chance disso acontecer? Todas. Puxa vida. A gente já tem muitos casos de assassinatos de ativistas, né? Sim, o Brasil é um dos países que mais mata ativistas de meio ambiente, né? Pelo meio ambiente. Então é preocupantíssimo, realmente. Sabe o que eu queria retomar com você, André? Uma notícia que saiu hoje, inclusive, queria saber como você interpreta isso. Que Bolsonaro recebeu ontem o ministro Humberto Martins, que é corregedor nacional da Justiça. Só que ele estava acompanhado do filho dele mais velho, Flávio Bolsonaro, que inclusive está sendo investigado pela Justiça. É, no mínimo, constrangedor, além de imoral. Ilegal a gente sabe que não é, enfim, mas imoral no mínimo. Eu esperava que o corregedor desse uma bronca no Toffoli e falasse, peraí, ô Bolsonaro, você foi conversar com o ministro para fazer um pacto? Eu acho que não dá para aceitar isso. Acho que o mínimo que o ministro poderia fazer é o corregedor sair da posição dele de mais um ator político e começar a cuidar da justiça. Quanto ao Flávio, é um clã Bolsonaro. Assim, eu acho que a democracia não aceita que os atores políticos sejam colocados em funções que eles não foram chamados. O Flávio não foi eleito para isso. Os filhos dele não foram eleitos para isso. Não dá para imiscuir a política à vontade pessoal, familiar deles, dessa autoproteção. Só que para eles é muito importante, é necessário, porque todos eles são comunicadores e vamos dizer que eles vão precisar se proteger em múltiplas instâncias. Porque senão, se não se proteger, vai chegar no Queiroz, vai chegar na Marielle, vai chegar em um monte de gente que não interessa a eles. Então, o que eu acho que a população tinha que acordar e falar o seguinte, clã familiar na política, isso não é democrático, entendeu? Então, eu acho que as pessoas ainda não atinaram que isso é negativo. Sim. A gente já está quase encerrando pelo menos a conversa aqui no estúdio. Eu queria saber se vocês têm uma análise que vocês queiram colocar nesse momento, uma última fala. Eu fiquei pensando muito na questão do pacto, né, que vocês comentaram. Porque é importante dizer o que é um pacto pelo Brasil, né? Num momento como a gente está vivendo de polarizações, é um pacto de clã, é um pacto fechado, porque vejam, que tipo de pacto é esse que o Bolsonaro está querendo criar? Na medida em que ele acaba fechando os conselhos todos, que seriam onde se representam a maior parte da população brasileira, todos os conselhos praticamente foram encerrados por decreto, né, nesse governo. Então, que tipo de comunicação é essa que o Bolsonaro está querendo criar? Isso mostra cada vez mais como que esse governo é frágil em termos institucionais, porque ele vai precisar o tempo todo estar nesse conchavo de salão, né, para poder de alguma maneira conseguir aquilo que ele quer como governabilidade, né? E isso é completamente o antipacto que a gente precisa, né, no fim das contas, porque a gente precisa de maior representação das pessoas nas instâncias democráticas e as ruas estão mostrando isso. Né? Quais interesses que esse pacto está atendendo, né? Lindo. Eu acho que é só o interessante seria um pacto pelo bom senso entre pessoas que têm o mínimo de bom senso ainda no país e
e que tenham alguma função de poder ou destaque. Eu acredito que não, mas enfim, pelo menos da sua maioria não, enfim, sim. Mas a coisa é tão malucada que até uma pessoa de quem não esperava nada, vamos falar a verdade, como o Márcio Pontes, que se manifesta que, olha, não, a Terra é redonda, enfim, a coisa está quase nesse patamar, né? Então, ele está defendendo a ciência, está defendendo ele deve estar até com coceira, talvez não é nenhum, com essa história da educação, enfim, espero. Sim. Agora, era mais e até um apelo, assim, para as pessoas que não votaram nesse governo, acho que é hora de estender a mão para quem votou. Com certeza. Né? Assim, acho que a turma toda, a maior parte de quem não votou nesse governo, quando a pessoa começa a se arrepender e fala, eu avisei, olha essa porcaria que vocês puseram aí, acho que tem que acolher essas pessoas, assim. As pessoas votaram por engano, elas achavam de boa fé a maior parte delas. Então, é hora, acho que, de fazer um pacto pelo bom senso mesmo, porque e contra os retrocessos desse governo, porque desse jeito que está não é possível, né? Claro. Assim, é difícil saber onde a gente vai parar. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.